Bem-vindos, bem-vindas. Alinhamento dos chakras, né? É um assunto muito pertinente dentro da área holística. É algo muito divulgado, muito debatido. Entretanto, muita ilusão, o que faz com que boas técnicas, boas práticas, boas ideias sejam perdidas. Vamos conversar um pouquinho mais, vamos aprofundar esse assunto e vamos obter autoconhecimento com isso? Vamos lá? Legal. Então vamos dar uma pequena revisada no alinhamento dos chakras. Vamos reaproveitar um desenho que eu fiz aqui há algum tempo atrás para ilustrar o alinhamento dos chakras. Alinhamento e desalinhamento. Então aqui nós temos a situação ideal, né? Se a gente pegar um ponto qualquer de um chakra, traçamos uma linha vertical e uma linha horizontal, e quando o chakra está alinhado, ele está bem distribuído ao longo dessa linha, com pequenas flutuações, ele não é tão certinho assim, né? Ok. E aí o chakra ele pode desalinhar, ele pode se movimentar horizontalmente, então ele pode vir para a esquerda ou para a direita. Isso nos traz algumas possibilidades de análise, de observação. Ele pode se movimentar verticalmente, então ele vai descer ou subir. Isso também nos traz algumas possibilidades. E por último, ele pode se desalinhar de duas formas, quase que simultâneas, né? Ele se desalinha para cima e para a direita, ou para baixo e para a esquerda, para cima e para a esquerda, ou para baixo e para a direita. Eu não mostrei aqui para não deixar muito poluído, né? Mas ele vai fazer deslocamentos para cá, ou para cá, para cima ou para baixo, quase na diagonal, né? Então seria a última possibilidade de desalinhamento que nós temos de um dos nossos centros de energia. Legal, vamos voltar então. Ok, voltamos. Vamos seguir pela seguinte linha de raciocínio. Isso aqui é uma colher de sopa. Se ela está em cima da mesa e você vai fazer alguma coisa que necessita de uma colher, você vai pegar essa colher. Legal. Se você for destro, você vai pegar com a mão direita e vai usar. Se você for canhoto, você vai pegar com a mão esquerda e vai usar. Se você for ambidestro, ou seja, se você usar as duas mãos, ainda assim você terá uma mão de preferência. Pegar a colher e utilizar. Tranquilo. Você não pensa, você não pondera, você simplesmente executa. Isso está internalizado, está condicionado. Isso começou lá na infância. À medida que você pegava os objetos, que você usava as mãos, você aprendia a usar esse nosso belo computador biológico, textura, tamanho, coisa e tal. Então aí vai ficando com a gente. Muito bem. Com os chakras é a mesma coisa. Desde a nossa gestação, onde eles começam a se formar, até ali por volta dos 7 anos, quando eles se tornam realmente prontos, nós vamos distorcendo, desalinhando os chakras, desde o princípio. Cultura, criação, época, momento, aspectos psicológicos, os mais diversos. E observem, somos nós que desalinhamos os chakras. Não são eles que por vontade própria fazem isso. Né? Tomando o chakra frontal, a projeção dele estaria mais ou menos aqui, mas a gente não olha para as coisas de frente, né? A gente desvia o olhar, a gente olha meio encabulado, a gente olha para cima, a gente olha para o lado, a gente olha distância. Quando a gente se depara com alguma coisa assim que deveria olhar de frente, a gente fecha os olhos, baixa a cabeça.
uma série de questões. Não só o olhar físico, né? O olhar mental, inclusive. Então, tudo isso, com todos os chakras, nós, seres humanos, no momento que a gente vive, 99% da população tem chakras desalinhados e com outros problemas que são para outro vídeo. Isso é um normal, estar com os chakras desalinhados. E eles não foram desalinhados ontem. Eles vêm sendo desalinhados desde que nós nascemos. Com toda a carga de conhecimento, de crescimento, de falta disso que a gente tem desde que nascemos. Sem falar nas heranças genéticas, espirituais, sutis, muita coisa. Então, a maioria de nós está com o chakra desalinhado, com alguma variação, com pequenas mudanças, para cima às vezes, para baixo, para um lado, para o outro, no diagonal, tanto faz. Fruto de nossa interação com a realidade, nossa interação com o corpo físico e tudo mais. Com base nisso, eu me pergunto, como alguém pode imaginar que em 2, 3 minutos, usando uma técnica qualquer, essa pessoa vai alinhar um chakra? Como? Porque a situação dos chakras, alinhado ou desalinhado, eles refletem a nossa mente, refletem a nossa psique, refletem as nossas crenças, nossos medos, angústias, inseguranças, decepções, expectativas, tudo que nós somos. É por isso que nós desalinhamos ele. Porque tudo que nós temos dentro de nós em confronto com as situações com as quais nós nos deparamos, desalinha os chakras. Então, quando alguém diz que vai alinhar o seu chakra, é uma ilusão. É uma imensa ilusão. O trabalho para alinhar um chakra equivale a um trabalho de uma vida, praticamente. E se você não mudar a sua maneira de pensar, não mudar as suas crenças, não eliminar todo esse entulho de ilusões e devaneios que circulam pelo planeta, você pode encontrar um Buda que alinha seus chakras, no instante seguinte ele está desalinhado. Porque na hora que o seu chakra for alinhado, e você tiver que olhar de frente para as coisas, você não vai conseguir. Porque todo esse conteúdo interno seu não foi alterado pelo chakra. Não foi criado pelo chakra. Foi criado por você, pela sua mente. Todo o seu ser. Então, dentro dessa perspectiva, não existe alinhar chakras. Não como é oferecido, vendido, cultuado. Se você iniciar um trabalho sério de autoconhecimento, de mudança, buscando despertar, buscando uma iluminação, com disciplina, com práticas, com autoconhecimento, com coragem para se conhecer, você começa um trabalho de alinhamento do chakra. E dependendo de cada um, você tende a trazer o chakra para o alinhamento. Então um Buda tem seus chakras todos alinhados, individualmente e como conjunto deles. Agora, quantos Budas nós temos? Quantos Budas nós temos? Coisa rara, né? Coisa rara.
Bom, com isso, Luiz, tu está dizendo que então que as práticas, que as técnicas que são oferecidas, vendidas, né, são tudo ilusão, não servem para nada, são enganação, são charlatanismo, são inúteis. Não. Não. O que eu estou dizendo é que as técnicas elas estão sendo olhadas de uma perspectiva errada. Algumas técnicas são boas, são úteis, funcionam e trazem resultado. Outras técnicas, talvez a maioria, sim, são ilusão, pura ilusão. E as pessoas que se apegam a elas encontram pessoas também iludidas, onde há uma simbiose muito ruim. Mas temos técnicas boas. Agora. Elas têm um potencial desde que você tenha a perspectiva adequada. Saber que não é o chakra que causa, saber que você não vai alinhar de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro. Saber que, ao trabalhar um chakra para trazê-lo para o seu alinhamento, implica em mudanças internas, implica em autoconhecimento, implica em desenvolvimento pessoal, que pode ser muito trabalhoso, muito custoso, muito complexo. Sem isso, não funciona. É ilusão. Sem isso, mesmo as boas técnicas, as boas práticas, são ilusão. Porque muitas vezes você sai de uma determinada aplicação, uma determinada técnica. Podemos usar o Reiki, por exemplo, com o qual eu já fiz muitas experiências, onde a pessoa chega com o chakra muito desalinhado, passa por uma sessão de Reiki e você observa uma movimentação para que ele se encaixe. Então a gente observa uma tendência para um alinhamento, mas a pessoa termina o atendimento, sai da porta e ela retoma todas as questões, todas as programações, todos os condicionamentos que ela tem, toda a maneira dela ser, e o trabalho se perde. O trabalho se perde. Então, é realmente um assunto muito complexo. É um processo. Você começa a alinhar, você tende para um alinhamento. Junto com isso, a pessoa precisa fazer o seu trabalho de casa, fazer o seu dever de casa e iniciar o seu processo interno de crescimento. De descartar as ilusões, de desconstruí-las, para que então os chakras comecem a se encaixar, comecem a se alinhar, comecem a funcionar mais plenamente. E existem outros aspectos, né? Quanto mais tempo você esteve com ele desalinhado, mais difícil é mudar. Mais difícil. Quanto mais intensa é a sua vontade, o seu controle, a sua determinação no lado errado, mais difícil vai ser alinhar o chakra. Mais difícil vai ser modificar a sua maneira interna de ser para que ele trabalhe atualmente. E é claro, disso deriva uma questão muito importante. Eu consigo viver com chakras desalinhados? Com toda certeza. Com toda certeza. Vivemos e morremos com chakras desalinhados. Nem todos desenvolvem doenças por isso. Alguns vão desenvolver. Vai depender do quão duro você é por dentro, né? Do quão resistente, do quão forte você é dentro do seu ego, dentro da sua psique, de se encastelar ali dentro, de resolver mentalmente as coisas todas, sem que isso reflita uma realidade. Mas ainda assim,
Talvez você desenvolva uma doença, talvez não. Em geral desenvolvemos, né? Não uma, mas várias doenças. E às vezes desenvolvemos acidentes, criamos acidentes. Inconsciente? Inconsciente, com certeza. Ninguém diz, eu quero uma doença, eu quero um acidente. Mesmo que se essa pessoa soubesse que se eu ficar doente com isso, eu vou curar, eu vou resolver tal problema, então a doença não é um castigo, não é um problema, não é, né, é uma oportunidade, pouquíssimas pessoas teriam uma visão como essa, né? Pouquíssimas pessoas. Para a maioria isso é uma insanidade. Então, nós começamos a desenhar os chakras e vamos seguir assim o tempo todo. Ocasionalmente você passa por uma técnica, você passa por um sistema de energia que vai facilitar. Né? Que vai facilitar. Vai reduzir a velocidade de um determinado problema, vai reduzir a intensidade, alguma coisa. Mas, para a maioria de nós, não teremos chakras alinhados, com toda certeza, até o final da vida. Não teremos. Outros aspectos são irreversíveis, para a maioria de nós. Dentro de um ideal, de um ser perfeito, um Buda, tranquilamente. Mas isso é raríssimo. Isso é raríssimo. E a gente usar essa raridade como uma possibilidade é mais uma demonstração de que não vamos conseguir. Nós podemos também optar por caminhos mais materialistas, mais tradicionais. Você estragou os olhos, como eu. Eu não consigo enxergar para perto mais. Né? Minha visão para perto se deteriorou. O que isso significa? Que há alguma dificuldade com o meu chakra frontal no olhar. No olhar as coisas próximas. Eu consigo olhar as coisas distantes muito bem, analisá-las, observá-las, mas quando eu olho para perto, eu desvio o olhar, eu fecho os olhos, eu não quero ver alguma coisa. Né? Começou em algum momento. Luiz, mas você usava muito computador, você trabalhava com informática, coisa e tal. Mas essa é apenas a maneira pela qual se manifesta a questão, não é a causa da questão. Não é porque eu usei computador, monitor de computador por muito tempo que eu perdi. Não é por causa da minha idade que... Não. Essas são as formas pelas quais se manifesta o problema. Então eu não tenho como consertar isso. Legal. Mas a medicina nos traz oportunidades. Eu posso receber um transplante. Legal. O olho que eu vou receber já vai vir com algum problema. Porque todos têm problema. E eu não posso receber olhos de um bebê. Não seria compatível. Eu não vou herdar os problemas do outro. Então, digamos que eu receba os olhos de alguém que estava numa situação melhor que eu, pelo menos na visão para perto, na visão para longe, né? Estava com uma visão bem equilibrada. Legal. Vou colocar os olhos novos. Num primeiro momento eu vou descartar, visão perfeita. Quanto tempo isso vai durar? Porque eu não mudei o meu pensar, eu não mudei a minha maneira de agir, não teve autoconhecimento. Então, em pouco tempo, aquele olho novo que não tinha problema vai começar a apresentar problema. Porque, de várias formas, eu vou desenvolver a mesma dificuldade. Porque a dificuldade de olhar para perto não está no meu olho físico. Está na minha mente. O olho expressa o resultado dessa cisão, dessa discordância da minha mente com as coisas que ela encontra. Então, mesmo caminhos desse tipo não resolvem. E a gente vê muitas vezes pessoas que conseguem um transplante, melhoram a vida, realmente passa a funcionar, mas começam a apresentar rejeições inesperadas,
começam a apresentar problemas em outros órgãos, em outros aspectos, porque para mim sustentar um olho perfeito, com todas as restrições e problemas internos que eu tenho, eu teria que despender muita energia. Eu teria que despender muita dedicação, inconsciente isso. E esse esforço acaba se refletindo em outro órgão. Aí talvez o fígado ou o rim. E aí talvez eu tenha uma natureza física de rins e fígados e intestinos todos muito bons. Eu saio na rua e um avião cai em cima de mim. Eu fico tetraplégico, alguma coisa assim. Então, o assunto é realmente complexo. Só que, se a gente se perder na ilusão, é pior ainda, porque não se avança. Eu não vou conseguir resolver esse problema e nem quero resolver esse problema dos óculos. Já faz parte, já estou, né, para lá de Bagdá. Isso eu consigo mudar, a minha maneira de ver a coisa. Eu não vejo isso como um problema. Tenho que usar óculos, tenho que colocar isso aqui. Né? Às vezes eu estou com as pessoas, eu não sei se eu coloco ou tiro óculos, porque eu não... é complicado. Uma série de detalhes, mas eu lido muito bem com isso. Então eu fui ingênuo, infantil ou ignorante ao não observar essa minha dificuldade de olhar as coisas muito próximas, olhar emoções, olhar pensamentos, olhar alimentos, não só olhar, né, para fora, uma amplitude toda. E estou assim. Tudo bem. Isso eu consigo mudar em mim. Porque se eu me revolto, se eu fico me julgando e me condenando e me chamando de burro, de imbecil, porque eu não fiz, porque eu não percebi, porque eu não olhei, porque blá, 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 aí é pior ainda. Além de não conseguir ver o que está perto, não consigo nem ver o que está longe, não consigo nem olhar. Então aí a coisa piora. Surgem mais ilusões. Se eu me perder em técnicas mirabolantes que eu encontro por aí, também não. Isso, é claro, não é uma ode a não faça nada, deixa assim, está tudo bem, tudo resolvido. Não, nada a ver com isso. Se houvesse uma oportunidade, por exemplo, de corrigir, ótimo. Eu buscaria corrigir para não precisar ficar, né, usando. Mas o meu olhar para a realidade me diz que não existe essa possibilidade hoje. Minha visão está ótima para a minha idade, para o que eu tenho e para o que eu faço. Tem pessoas piores do que eu que precisariam de um transplante. Uma técnica, uma cirurgia, alguma coisa que ajuda, que resolve muitas coisas, está muito fora do meu poder aquisitivo. Então, também está descartado. Então, dentro das minhas possibilidades, eu lido muito bem. Tem pessoas que vão lidar dentro das suas possibilidades. Mas, ainda assim, é preciso essa mudança interna. É preciso essa mudança interna. É preciso esse despertar. Porque senão não vai resolver, como eu mencionei anteriormente. Não vai resolver, vai dar outro problema, e outro problema, e outro problema, até que o corpo não aguenta mais, né, esse uso indiscriminado, esse uso descabeçado que a nossa mente faz dele. Ele apenas vai refletir as inúmeras dificuldades internas que nós temos. Então, de novo, a minha perspectiva quanto a isso está tranquila. Com relação a tantas outras coisas em mim também. Fui desenvolvendo, fui despertando, fui olhando diferente. Porém, como já havia estragado, eu não tenho essa capacidade, assim como 99%, de modificar. Então, para mim está ótimo, está muito bem. Mas ainda assim, eu procuro aprender, procuro identificar. O que ainda não estou querendo ver? Como é que está? Eu vou acompanhando, né, de tempos em tempos. O grau está aumentando, está diminuindo, está estabilizado, como é que está isso? Para me mostrar que a minha energia do chakra frontal, como é que ela está? Como é que eu estou no meu caminhar de autoconhecimento? Estou fazendo algum progresso? Estou ficando
mais aberto, mais desperto, ou estou enrijecido, ou estou resistente, ou ainda estou revoltado, ou ainda cultivo ideias equivocadas que eu não consigo soltar e que estão fazendo isso aqui aumentar. Então, autoconhecimento. E aí você precisa ponderar com você como é que é. E se você trabalha com alguma técnica dessa, você trabalha com isso, você precisa ponderar o que você está oferecendo. Como que o seu cliente vai receber esse produto que você está oferecendo. É uma ilusão ou tem alguma utilidade? Simplesmente fazer uma técnica e dizer que alinhou os chakras é ilusão. Não alinhou. Você não altera algo que está há 2, 3, 4, 10 anos de uma determinada forma em segundos. Não para a maioria. Para um Buda, talvez. Mas quantos Budas? Muito poucos. Muito poucos. E não estão aí para resolver o problema das pessoas. Né? Porque na hora que você está tendo um aprendizado, ou não, mas está tendo um aprendizado com a sua dificuldade de visão, com o seu chakra frontal, alguém vem e corrige e você não aprende mais nada. Você não cresce. Você vai continuar repetindo e tendo mais problemas, como eu já exemplifiquei anteriormente. Então essa ideia de um milagre também precisa ser descartada, né? Ser desconstruída. O milagre é uma fuga. Esperar milagre é uma fuga. Não tem como. Legal? Gratidão a todos pela ponderação, pela oportunidade.